Muito bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação poder estar aqui convosco hoje para o encerramento do 10º Congresso Regional da JS e começava em primeiro lugar por saudar todos os militantes que hoje, por um lado, foram eleitos para os órgãos regionais e por outro lado também aqueles que hoje, de alguma forma, terminam o seu percurso na JS. A estes agradecer a sua dedicação, o seu empenho, a sua participação nestes últimos anos e naquilo que realizamos e àqueles que hoje também iniciam um percurso, dar-lhes também as felicitações por essa eleição, seguros de que farão um excelente trabalho. Queria também saudar, pela sua reeleição, o camarada Berto Messias. É também uma satisfação alguém que, a nível nacional, exerce funções como Presidente da Comissão Nacional, vê reconhecido o seu trabalho, quer no plano nacional, quer no plano regional, e, mais uma vez, tem sempre sido um exemplo de como as políticas de juventude, bem empenhadas, bem transformadas, fazem toda a diferença. E, obviamente, uma muito especial saudação, também uma honra estar a poder partilhar uma sessão de encerramento com o camarada Carlos César. Também, mais uma vez, um exemplo do que podemos fazer quando acreditamos nos nossos valores, quando empenhamos a nossa capacidade de transformação e quando acreditamos e valorizamos o trabalho dos jovens e o trabalho das estruturas que se dedicam, como esta organização, em todo o país e, em particular, aqui nos Açores, a essa transformação e a essa realização à esquerda, a essa realização de políticas que fazem a diferença. Os Açores sempre foram, de alguma forma, uma fonte de inspiração para o resto do país. E, seja para nós socialistas e republicanos, que podemos olhar para Antero e inspirar-nos, podemos olhar para Teófilo Braga e inspirar-nos, e podemos olhar também, e agora de uma forma um bocadinho mais caseira, mas olhar para o PS Açores e olhar para a JS Açores e também inspirar-nos no trabalho que fazem e nos aspectos em que conseguem ser pioneiros e começar a trilhar um caminho da melhor realização de objetivos, da melhor realização das propostas que queremos. E, portanto, recordar estes valores, recordar estes objetivos, recordar a nossa forma de sermos capazes de transformar e de fazer a diferença, é também honrar essa história, é também valorizar esse trabalho. Se, neste momento, olhamos para o nosso motto a nível nacional, transformar à esquerda, é porque olhamos para esse objetivo como sendo, de facto, algo que nos diferencia e algo que nos permite marcar a diferença. Mais do que queremos ser apenas uma organização de protesto, queremos ser uma organização que, efetivamente, propõe e faz mudança. Mais do que apenas ser uma caixa de ressonância, nós verdadeiramente exigimos e queremos que as nossas propostas políticas tenham tradução real. E mais do que sermos um mero espectador do que se vai passando, nós na JS acreditamos em realizar, em transformar, em fazer a diferença que muitas vezes afeta de forma dramática, de forma positiva a vida de milhares de jovens. E fazemos-lo no plano nacional e fazemos-lo aqui também na região autónoma dos Açores. E nos últimos anos temos vindo a ver como, quando nos empenhamos, quando acreditamos nas nossas causas, coisas que às vezes pareciam ser impossíveis são suscetíveis de ser realizadas. Seja a despenalização da IVG, seja o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, seja o reconhecimento da igual dignidade de todos na lei da identidade de género, seja a aposta no emprego através de programas de estágios, seja a aposta no arrendamento através de programas de arrendamento, quer na República, quer aqui na região autónoma dos Açores, em que desde há muito tempo temos olhado para cá como um exemplo. O que se pode fazer com os programas de estagiar, o que se pode fazer com os programas de empreendedorismo, o que se pode fazer ao nível dos programas de arrendamento, o que se pode fazer no combate aos falsos recibos verdes, o que se pode fazer para acelerar o acesso ao mercado de trabalho e reduzir o desemprego jovem, o que se pode fazer no apoio às associações de estudantes, o que se pode fazer na racionalização dos nossos custos energéticos. Tudo isto daqui, do meio do Atlântico, são exemplos para o resto do país e são exemplos que nós, sempre que temos essa oportunidade, seguimos com orgulho e seguimos com determinação. E, portanto, tudo isto nos deve inspirar, enquanto militantes da JS nos Açores, enquanto militantes da JS em qualquer ponto de Portugal, a olhar para a nossa capacidade transformadora. Mas hoje também, de facto, falamos num momento de maior dificuldade para o Partido Socialista, falamos num momento em que houve, de facto, uma alteração, uma escolha dos portugueses que temos de ser responsáveis e reconhecer como tendo acontecido e como sendo verdadeiramente fruto da alternância democrática. Mas, apesar de tudo, não perdemos o nosso espírito crítico. Apesar de tudo, não perdemos a nossa capacidade de ser vigilantes e de estar atentos. E, apesar de tudo, temos que dizê-lo, o atual Governo da República, faz um mau começo nas políticas de juventude. Mais uma vez, transformando-as num apêndice da política do desporto, quando na realidade o que se exige é uma política de juventude transversal, com empenho, com determinação. Um mau começo no que diz respeito ao emprego. Porque estes exemplos que fui enunciando do que fazemos na República, do que se faz nos Açores, é algo que está completamente omisso do programa do 19º Governo Constitucional.
Não encontramos referências ao combate à precariedade. Encontramos propostas que no trabalho temporário ou que na alteração da forma como organizamos os nossos contratos de trabalho vão criar mais precariedade e mais dificuldades para os jovens portugueses. E quando encontramos, e não só encontramos estas propostas de dificuldade, como encontramos gritantes ausências, porque não sabemos como é que se vai implementar a proibição de estágios não remunerados. Mais uma vez uma vitória que alcançámos muito recentemente. Mais uma vez não sabemos como vai ser o combate aos falsos recibos verdes. E se no plano daquilo que se poderia fazer para reduzir a precariedade nada encontramos, no momento em que em toda a Europa os jovens enfrentam dificuldades, no momento em que é necessária uma resposta determinada e convicção, não há uma referência, uma linha a políticas ativas de emprego. Nada sabemos sobre estágios profissionais como forma de promover o emprego. Nada se diz sobre como implementar em Portugal a Estratégia 2020, que quer criar uma garantia para os jovens. E por tudo isso, hoje, mais do que nunca, devemos olhar, de facto, para os locais em que este exemplo se mantém, lugares como a região autónoma dos Açores, em que estas opções políticas têm um impacto, estas opções políticas fazem a diferença. Temos que ser exigentes e temos que ser exigentes demonstrando que a nossa exigência e que o que nós propomos faz, de facto, a diferença. E pior do que tudo isto, encontramos uma mudança de paradigma que, apesar de, obviamente, ser legítima da perspectiva da alternância democrática, nela não nos revemos e a ela devemos dizer que não é a que preferamos. Uma política virada para o Estado Social que deixa de olhar para os direitos sociais como verdadeiros direitos e oferece assistencialismo. Uma desvalorização do combate às desigualdades. E também um desaparecimento misterioso da aposta nas energias renováveis. Tudo isto nos deve mobilizar, tudo isto nos deve, nos próximos anos, assegurar que, ao contrário do que o Primeiro-Ministro disse, que quer navegar por águas nunca antes navegadas, há águas que não somos obrigados a navegar. E para lá, não da TAP-Urbana, mas da Troika, não temos que navegar. Para lá do que não é exigível, não temos que navegar. Mas queria também deixar-vos numa nota final uma outra observação. Estamos também atentos na Juventude Socialista e no Partido Socialista à salvaguarda e ao aprofundamento das autonomias regionais. Esta não é uma causa das regiões autónomas, esta é uma causa nacional. Porque nós acreditamos que a coesão social e territorial, a solidariedade entre as diversas parcelas do território nacional, não é uma causa que diz apenas respeito a açorianos e madeirenses. É uma causa que tem que dizer respeito a todos os portugueses, que acreditam na Constituição de Abril, que acreditam neste valor, que é um valor que demonstrou, quando utilizado com mestria, com competência, com habilidade, como aqui na região autónoma dos Açores, que faz toda a diferença. E, portanto, num período em que se vai discutir a revisão da Constituição, num período em que se vai discutir o financiamento das regiões autónomas, a JS, fiel à sua história, fiel ao seu compromisso para com as autonomias, será também, e este compromisso aqui hoje queria deixar, será também um agente de defesa e de aprofundamento das autonomias regionais e é também uma causa tão estruturante, tão fundamental como todas as outras e é uma causa à qual a Juventude Socialista, a nível nacional, sempre se dedicará, vigilante da defesa do que temos e promotora de mais qualidade nas nossas autonomias. Uma nota pessoal final também. Desde que fui eleito para estas funções, há cerca de um ano, tive já a oportunidade de estar convosco mais do que uma vez. Às vezes mais do que ir ao terreno, às vezes até é importante ir à água, como alguns de vós puderam observar quando atravessei o canal entre as Flores e o Corvo num semi-rígido e, portanto, uma experiência que verdadeiramente é o contacto direto e mais direto não seria possível com a realidade que muitos portugueses desconhecem e por esse desconhecimento também não entendem a necessidade da solidariedade, não entendem a necessidade de estender, de facto, o apoio para que haja mobilidade, para que haja capacidade, para que haja oportunidades onde elas muitas vezes faltam. E por isso também quero deixar a título pessoal esta nota e este compromisso pessoal, não é em jeito de ameaça de que voltarei ou de que regressarei com mais notícias, antes pelo contrário, porque quero participar convosco nesta tarefa de modernização e de mobilização e de transformação que todos os dias fazem. Como dizia há pouco, os Açores muitas vezes estiveram na vanguarda, seja quando aqui era um baluarte da defesa dos valores liberais, seja quando anteciparam a autonomia, experimentando-a 100 anos antes do resto do território nacional, seja quando, através do espírito dos seus republicanos e socialistas mais ilustres, fizeram brilhar uma luzinha que depois o resto do país seguiu. E, portanto, para nós é fundamental este empenho, esta ligação e esta valorização do trabalho da Juventude Socialista nos Açores e do Partido Socialista nos Açores. E, felizmente, temos tido essa
esse grande privilégio de olhar sempre para aqui e olhar para as ilhas no meio do Atlântico, olhar para os Açores como um exemplo que seguiremos e como um exemplo cujas realizações defenderemos em todo e qualquer momento. E por isso mesmo é com muito orgulho que saúdo todos os eleitos, vos desejo um excelente trabalho e que reitero mais uma vez a continuação das excelentes realizações que fizeram até agora. Viva a Região Autónoma dos Açores, viva o PS Açores, viva a República, viva o Partido Socialista.